Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em 2015. É possível que esse número, infelizmente, tenha aumentado aí, né? A violência de gênero atinge centenas de mulheres diariamente de diversas formas. Assédio, violência doméstica, feminicídio, cultura do estupro, machismo, entre outros. E ela perpetua-se na sociedade e constrói um mundo cada vez mais perigoso para o gênero feminino. Para tentar entender um pouco essa questão do estupro, das suas consequências, nós convidamos aqui a advogada doutora Marília Guedes, ela que vai nos ajudar a falar sobre esse assunto, que a gente falava aqui fora do ar e nos últimos dias, marcando essa entrevista para hoje, de que, doutora Marília, impressionante o quanto as pessoas têm medo, né, de falar sobre estupro. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, ouvintes que nos ouvem. De cara, gostaria de agradecer o convite para tratar de um tema tão difícil de ser tratado, tão difícil de ser levado às pessoas. E, assim, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Isso são os dados que são registrados. Sem contar os que não são registrados, né? A grande maioria não é registrada. Por que é tão difícil, por exemplo, registrar? Porque muitas pessoas resistem em registrar um caso de estupro. Ao lado do homicídio, segue o estupro como maior impunidade, né, no Brasil, por motivos de que naquele momento do crime, da prática do crime, geralmente só existe duas pessoas, o agressor e a vítima. E essa vítima já é subjugada ameaçada por esse agressor, ou muitas vezes, no caso das mulheres adultas, são, infelizmente, pegas na rua e não se identifica esse agressor. E por que é tão difícil? Primeiro, vergonha. A vergonha. E essa vergonha é muito maior nos homens. Porque da estatística dos 100% de pessoas vítimas de estupro, 85% são mulheres e 15% são homens. Então, tem muitos homens que são vítimas de estupro e tem vergonha. Por quê? Machismo, cultura de estupro, né? Seria uma vergonha uma vergonha dupla, já é uma vergonha para a vítima mulher. E para a vítima homem é uma vergonha dupla. O que se critica em relação à dificuldade de se denunciar, a ausência de delegacias de mulher. Aqui em Caicó, por exemplo, me disseram que voltou a funcionar na Central do Cidadão. Muitos anos fechado, inclusive, né? Muitos anos fechado. E os outros interiores? Quantos interiores não possuem essa delegacia? Não é verdade? Agora, já que o nosso tema é o estupro, detalhes e as suas consequências, o que é o estupro? Marcos, estupro, que está presente no artigo 213 do Código Penal, é constranger alguém mediante ameaça, mediante grave ameaça, a manter atos libidinosos ou permitir que se faça. O que seria esse permitir que se faça? Muitas vezes acontece de uma pessoa segurar uma vítima para que outra pessoa realize o estupro. Esse é o estupro, digamos assim, CAPT, é o geral. E dentro desse CAPT não, já tem outro artigo, que é o 217, que é o estupro de vulnerável, que entram as pessoas vulneráveis. O que é vulnerabilidade, Marcos? São as pessoas abaixo de 14 anos, deficientes físicos, mentais, ou que por algum motivo não têm condição de reagir a essa investida do estuprador. Ou seja, uma pessoa que está drogada, uma pessoa que está dormindo, uma pessoa que está dopada, uma pessoa que está bêbada, né? Muito se discutiu o assunto em virtude das ocorrências da Fazenda,
O que aconteceu ali, assim, a saltar aos olhos, foi um estupro de vulnerável. Mesmo Quando a que, vítima não tem condições de se defender? a vítima estava completamente embriagada e ela se torna vulnerável perante o agressor. E o fato dela ter dito não quero, agrava mais ainda a situação do agressor? Mesmo que ela diga eu quero. Essa é um tabu, são vários tabus que giram em torno do estupro. Porque a pessoa não tem condição de responder por ela. É a mesma coisa que se olha para as menores de 14 anos que se prostituem. Estão lá dizendo eu quero, mas elas podem se prostituir perante a lei? Então isso é um estupro também. É estupro. E uma coisa assim, me deu arrepios quando eu me toquei em relação às pessoas que agenciam isso. Em volta de tudo, de toda o estupro de vulnerável, nesse caso de prostituição, tem as pessoas que vendem estupro. Veja só, as pessoas que fazem exploração sexual de menores de 14 anos, elas vendem um estupro. Olha que coisa gravíssima. É um criminoso, né? É, mas a pena para Aí vem o rufianismo, né, cafetão. Teria que se enquadrar essa pessoa como coautor do estupro. Coautor do estupro. E não apenas um agenciador. Agora, existem vários tipos de... Você citou aí dois. O mais padrão, que é aquele onde Sim. existe a força, né? O do vulnerável, mas existem outros tipos também de estupro? Existe. Eu queria falar, Marcos, que muitas pessoas não sabem, e os dados estatísticos, eles mostram que 70% dos casos de estupro, no geral, no Brasil, eles são cometidos contra crianças e adolescentes. Ou seja, o geral no Brasil é o estupro de vulnerável, não é o geralzão. Até porque, teoricamente, é mais fácil de provar, devido à existência de rompimento de ímã e deixa vestígios, né, nas meninas que são vítimas. E as mulheres, elas realmente não denunciam. Então, essa estatística acaba sendo dominada por crianças e adolescentes, estupro de vulnerável. Ou seja, o agressor ele acaba confiando na fragilidade que a vítima vai ter, o medo, Com certeza, a vergonha. com certeza. E se encoraja para cometer o crime. Com certeza, com certeza. Inclusive, Marcos, 86% dos agressores ou estão em casa, pais, padrastos, avós, tios, vizinhos, ou estão muito próximos, amigos dos pais, etc. Agora, como encorajar, por exemplo, uma vítima a denunciar realmente que foi estuprada? Marcos, antes de responder a tua pergunta, eu gostaria de falar sobre a grande diminuição de denúncias durante a pandemia. Motivo: a escola tem um papel fundamental na identificação de sintomas de estupro nas crianças, né, e pré-adolescentes, enquanto as escolas estavam fechadas, não existia esse acompanhamento. E ao passo que essas escolas fecharam, os pais e padrastos e possíveis agressores estavam em casa por mais tempo. Então, houve um aumento vertiginoso de casos de estupro e uma diminuição muito grande das denúncias. E no caso de como denunciar, existe o 180, que é para mulheres vítimas de violência, seja lá qual for essa violência, e para as crianças, e eu me remeto a essas crianças que me ouvem, assim, em especial, existem os conselhos tutelares, já voltaram às aulas presenciais, tem seus professores para vocês pedirem ajuda, tem o Disque 100 para vocês denunciarem,
tem os CRAS, geralmente da escola vão para os CRAS e CREAS, e do CREAS para a polícia. Então, assim, o que é que eu quero dizer para as crianças em específico, que são os vulneráveis dos vulneráveis? Que elas não estão sozinhas, que elas podem pedir ajuda na escola, ou seja, onde for, falar, olha, confiar nos pais, primeiramente. Acaso não dê certo, procurar um tio, uma tia, um primo e relatar o que está acontecendo, porque elas deixam sinais, elas fazem desenhos, elas mudam de comportamento. Uma criança que é quieta fica agitada, uma criança agitada fica quieta. Tem estímulos sexuais, passa a desenhar, nesse sentido, pessoas nuas. Era isso que eu queria entrar, porque muitos pais, quando descobrem que os seus filhos foram vítimas de violência sexual, de estupro, eu não sabia, eu não percebi, mas a criança dá sinal realmente? Dá. Realmente, quando não é o pai que faz, ou o padrasto, e quando esse padrasto ou pai não é acobertado pela mãe, que nós sabemos que acontece também, é muito difícil para um pai reconhecer a possibilidade que sua criança está sendo violentada. Por um avô, por exemplo, quem vai imaginar? O meu pai está violentando meu filho. Por exemplo, a exemplo de um caso que eu vi agora de um avô que engravidou a neta de 10 anos. Isso acontece. É inimaginável, Marcos. É inimaginável para um pai, assim, é difícil. O mais fácil para essa criança conseguir ajuda é falar. Ela fala. Vai falar a um professor, o professor vai perceber que o professor, no final das contas, principalmente nas classes mais baixas, é quem mais acompanha a criança. Ou então ela fala a um primo, fala a um tio. Ela pode não falar verbalmente, mas ela acaba dando sinais, como você disse, desenhando, né? Sim. Mudando o seu comportamento. Sim. Né? Você já pegou, claro, pela sua ética você não vai citar não, mas você já pegou casos, né, de crianças que foram estupradas e que deram sinais realmente? Sim. Na verdade, não como advogada, mas eu estava funcionária pública e atuava no CREAS auxiliando a saudosa Sandra, uma grande psicóloga, e havia vítimas que denunciavam. E quais são as consequências, por exemplo, começando pela criança, né? Que tipo de consequência o estupro provoca numa criança? Traumas para o resto da vida, Marcos. Traumas para o resto da vida. Às vezes, assim, me dói falar, mas 11,3% das vítimas de estupro são bebês. Bebês, Marcos Dantas. É inacreditável. E o que é que acontece com o útero de um bebê? Ele perfura. E muitas vezes acontece mortes por causa disso. Pois não, pode ficar à vontade. Outras consequências podem ser lesões, porque assim, a lascívia, a vontade do estuprador, ela não é de ter uma relação sexual, ela é de humilhar a vítima. Então, muitas vezes, e principalmente com mulheres adultas, porque com as crianças vai deixar sinais muito claros, ferimentos, lesões e até mesmo a morte. Aqui na nossa região do Seridó, essa realidade de aumento de violência, de casos de estupro, também acompanhou a tendência nacional ou não? Sim. Eu não tenho dados estatísticos, mas é algo nacional. O que eu acredito que teve um aumento vertiginoso foi o estupro marital. Como é que é esse estupro marital? É o estupro feito por maridos, companheiros, namorados. Ou seja, a companheira... Vou citar companheira para não ficar
falando todos, não quer ter a relação sexual e essa pessoa força. Que é um direito que ela tem também, né? Sim, ninguém é obrigado a... vem do período colonial, no qual as mulheres tinham a obrigação de servir seus maridos a tempo e a hora que eles quisessem. Quer dizer que forçar uma relação sexual até entre marido e mulher, né, é estupro também? Estupro, Marcos. Namorados, estupro. Companheiros, estupro. Ficantes, estupro. Se iniciou uma relação sexual, quer parar, a pessoa não para, estupro, Marcos. Tudo isso é estupro. As penas variam de caso para caso? Variam sim. O estupro, o geral, como eu falei, ele vai de 6 a 10 anos. E é crime hediondo, né? Todos são crime hediondo. O estupro de vulnerável, ele vai de 8 a 15 anos. É uma pena bem maior, já em virtude das consequências serem nefastas e para o resto da vida das vítimas. Tem uma pergunta aqui do nosso vídeo, ele quer saber o seguinte: o crime de estupro prescreve e depois de quanto tempo eu posso denunciar que fui estuprada? Pois um ouvinte, uma mulher? Pela fotografia aqui, é uma mulher. Sim. Ele prescreve, sim, até 20 anos após a maioridade. Então ela tem 20 anos para poder denunciar. Por quê? O que é que mais se escuta num julgamento de estupro? Mas por que você denunciou, demorou tanto para denunciar? Mas por que você estava em tal canto tão tarde? Mas por que é que você estava com tal roupa? Mas por que você foi para o motel com tal pessoa e lá desistiu de... Como é que você explica isso? O estupro, ele é um crime que ele silencia as vítimas por si só. Não precisa ter uma arma na cabeça de alguém, porque é uma espada para o resto da vida na cabeça das vítimas, né? Então, essa vítima demora muito, às vezes, para conseguir falar sobre isso. Por exemplo, foi vítima criança e vem falar na adolescência. Ou vem falar já na fase adulta. Pode denunciar? Pode. Mas como provar? Como provar esse estupro? Por isso que eu estou insistindo em falar com as crianças que possam estar nos ouvindo. Que elas verbalizem, que elas falem de alguma forma alguém, para que realmente existe... No estupro de vulnerável, que envolve crianças, é mais fácil de provar do que demorar para denunciar, né? E conseguir provas. Você acha que pelo fato, infelizmente o ser humano tem uma tendência a eu não diria não acreditar, mas desconfiar quando recebe de uma criança esse tipo de informação, né? Mas a primeira atitude que a gente tem que ter é investigar realmente, apurar aquele caso, passar para uma autoridade competente? O que se vê nos depoimentos de vítimas, que já são adultas hoje, né? E foram vítimas quando criança, é que os pais não acreditaram, ninguém acreditou. E, infelizmente, devido à cultura do estupro e do machismo, existe uma tendência de acobertar esses crimes, de fazer com que as pessoas não sejam denunciadas, porque geralmente vai ser o quê? Um tio, um pai, um padrasto, uma mãe, também acontece, uma tia, também acontece. E não denunciando, vai ser... Mas essa criança pode partir para um tio, pode partir para um avô, pode partir para a professora, pode partir para um médico que ela vá... Olha, geralmente eles fazem assim, o tio machucou aqui, se referindo às áreas genitais. Sei. O tio machucou aqui, ou quando tem atividades no colégio, fazem desenhos e se identifica.
Aliás, eu sei não. Eu imagino quando seja difícil para uma criança falar para a mãe que os pais que são seus guardiões, né, de tudo, de ética, de tudo, e não acreditar. Mas tenham coragem e busquem essa denúncia o quanto antes. Mesmo que, se eu tomar conhecimento que alguém na minha vizinhança ou alguma pessoa que eu conheço, né, está convivendo com um caso como esse de estupro, eu posso procurar a polícia? Sim. Então isso é um dever de qualquer cidadão. Deveria ser. Deveria ser, e as denúncias são anônimas. As entrevistas que eu vi com professores, diretores de colégio, funcionários de limpeza, que às vezes fazem amizade com as crianças, é que essas denúncias são feitas de forma anônimas. Até porque, assim, para preservar, tem o medo da represália, né, dos autores do estupro, e para se autopreservar. Essas pessoas que entram em contato com essas vítimas, elas denunciam de forma anônima. Ou seja, eu e você, se tomarmos conhecimento de um estupro, podemos denunciar de forma anônima e dessa forma, Marcos, poder pelo menos tentar garantir um futuro para essa vítima. O ouvinte pergunta aqui se é comum acontecer o estupro entre irmãos. Acontece. Isso é um caso diferenciado, é um caso de estupro diferenciado? Não seria... Pelos laços familiares, não? É incesto, né? É o chamado incesto. Mas acontece sim. O irmão mais velho com a criança, o primo com a criança. Aí muitas vezes o pai toma conhecimento e começa a fazer também, porque acha que tem direito. É uma realidade triste, horrenda. Para o acusado, a cadeia. E para a vítima, o que acontece com a vítima depois que ela acaba denunciando? Ela tem direito, por exemplo, a um tratamento psicológico? Vamos voltar ao início. Descobriu-se um estupro. Descobriu-se não. As mulheres adultas foram vítimas de um estupro. Primeiro minuto, hospital. Para tomar, existe uma lei, Marcos, chamada do primeiro minuto, que surgiu justamente porque as mulheres chegavam no hospital e eram questionadas sobre o que tinha acontecido. Então, hoje em dia, não deve ser questionado. Fui estuprada, tomar retroviral, tomar pílula do dia seguinte, tomar questão das DST, sífilis, e em seguida, delegacia. No caso das crianças, tem todo um acompanhamento psicológico, que no caso a saudosa Sandra fazia de forma magistral, assistente social, CRES e CRAS, e vai sendo acompanhada, pelo menos historicamente pelo SUS, para que tente retomar ou minorar as consequências futuras desse abuso sofrido, que são grandes. Ok, eu queria agradecer a sua participação, doutora Marília Guedes. Acho que foi muito esclarecedora essa sua entrevista, porque deu para a gente clarear realmente tudo sobre a questão do estupro, né? Como você mesmo disse, isso é uma responsabilidade de todos nós, né? Sim. Não adianta só a gente condenar aquela família porque não teve coragem de denunciar, porque também não é fácil, né? Principalmente quando envolve alguém da própria família. Agora, o ideal realmente é proteger aquela vítima, né? Que seja mulher, que seja homem, que seja criança, como você trouxe aqui para a gente situações em que até bebês são vítimas de estupro. Não dá para ficar calado, não dá para aceitar que conviver como se o estupro fosse uma coisa normal, que não é, não é isso? Não é. Também gostaria de agradecer o convite. Tem quantos minutos? Pode ficar à vontade, 2 minutinhos. Não me diga que eu fico à vontade, não é que eu falo o dia inteiro. Realmente é muito difícil essa temática. É um tabu, eu ainda digo que é um tabu. Que tem que ser quebrado, né? Que tem que ser quebrado. E um caso que eu acompanhei, eu não vou falar qual foi a instituição, mas
houve uma pessoa com cargo público que pressionou a família para tirar a queixa. Então, o que eu fiz como advogada? Eu passei a gravar todos os depoimentos, sentei a vítima e comecei a gravar todos os depoimentos. Porque não tem de tirar a queixa, que é um crime de ação pública incondicionada. Então, além de toda essa dificuldade de provas da família, de sofrimento familiar, de patriarcado, de machismo, de cultura de estupro, ainda tem intervenções externas. Pressões, né? Pressões externas. Ok, então. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Bom dia. 8h30, conversamos com a advogada Marília Guedes, nossa convidada de hoje para falar sobre estupro e suas consequências, não é? E como disse a própria advogada, né? Denuncie, né? Não desconfie, principalmente quando uma criança relata para você que está sendo violentada, né? Procure saber, procure denuncie e proteja aquela vítima, que com certeza as consequências, como disse a própria doutora Marília, é para o resto da vida, né? São 8h30, vamos ficando por aqui, tenham todos uma ótima segunda-feira, vem aí Ana Daniele, lembrar que daqui a pouco nós teremos o lançamento aqui da programação especial dos 34 anos